Nós, a partir de agora, vamos apreciar algumas autoridades. A primeira delas é a mensagem número 9 de 2015, pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do senhor Eduardo dos Santos, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Há sobre a mesa parecer que teve como relatora a senadora Marta Suplicy. Passa-se a votação da matéria. As senadoras e senadores já podem votar. Eu queria só comunicar à Casa que na próxima terça-feira nós vamos ter uma sessão temática sobre terceirização. Na próxima terça-feira, dia 19, a partir das 11 horas. Estão convidados para a sessão temática o ministro do Trabalho, representante do Ministério Público do Trabalho, representante da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional do Transporte e representante de uma federação de indústria, representantes sindicais, 2 representantes sindicais e também do professor da USP, Hélio Zilberstein, para a sessão temática sobre terceirização que acontecerá na terça-feira às 11 horas. Senador Aloysio. Senhor presidente, ainda nesse campo das comunicações, eu quero comunicar a Vossa Excelência e à Casa que a reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que vai se realizar amanhã, às 10 horas da manhã, o horário regimental, vai acontecer no plenário 3, o plenário habitualmente utilizado pela CCJ. Nós vamos fazer a reunião no plenário da CCJ, porque ali está instalado o painel eletrônico para registro de presença e para as votações. Sei que é um projeto que Vossa Excelência acalentou com muito entusiasmo, e a mesa acalentou, e essa será uma primeira votação utilizando esse instrumento. E esse plenário é o primeiro em que o painel eletrônico está instalado. Amanhã, portanto, a votação de 2 autoridades na Comissão de Relações Exteriores se fará pelo plenário eletrônico. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência exatamente pela implantação de mais esse recurso eletrônico para que nós possamos dinamizar e garantir a absoluta rapidez do nosso processo legislativo, desta vez na Comissão de Relações Exteriores, que é presidida por Vossa Excelência. Senhor presidente, vai encaminhar a votação. Eu vou conceder a palavra ao senador Romero e ao senador Omar. Eu queria somente comunicar aos senadores e às senadoras que na próxima terça-feira, às 16 horas, nós receberemos no Senado Federal a honrosa visita do primeiro-ministro da China. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos para que nós possamos exatamente nós receberemos, nós vamos convidar o primeiro-ministro para que ele faça uma visita ao plenário, no momento em que nós estaremos discutindo
a ordem do dia e a indicação do nome da presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, eu queria, enquanto se procede à votação, fazer um comunicado e um agradecimento aqui. Nós tivemos, esta semana, a discussão e a sanção da medida provisória 660. E na sanção da medida provisória 660, a presidente Dilma sancionou alguns dispositivos importantes para o enquadramento de servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. E, por uma questão de inconstitucionalidade, vetou um dispositivo que tratava da remuneração dos policiais militares e bombeiros dos ex-territórios. Nós, naquele momento do veto, construímos um entendimento com o ministro Nelson Barbosa e o secretário Diogo Oliveira, o secretário executivo, para que nós retomássemos ainda esta semana, por conta da inconstitucionalidade, uma solução para efetivamente fazer justiça aos policiais militares dos ex-territórios. Marcamos uma reunião para a data de hoje e hoje realizamos a reunião no Ministério do Planejamento com a presença de diversos senadores e senadoras do estado de Roraima, do estado do Amapá e do estado de Rondônia, e o governo do Amapá, através do governador Valdez. O Ministério do Planejamento cumpriu o compromisso, senhora presidenta. E eu quero agradecer aqui ao ministro Nelson Barbosa e ao secretário executivo Diogo pelo compromisso cumprido. Nós queremos a solução para os militares dos ex-territórios, o aumento salarial que foi ajustado, e nós vamos construir a solução para fazer isso no prazo de 30 dias, porque foi ajustado também. Se não houvesse entendimento, nós trabalharemos pela derrubada do veto da presidenta da República. Além disso, deixamos claro no Ministério do Planejamento o entendimento negociado com o ministro do Planejamento e o secretário executivo, de que o enquadramento no parecer FC3, parecer que foi feito quando o presidente Sarney era presidente da República e eu governador de Roraima. Esse entendimento fez com que nós enquadrássemos servidores naquele período. E esse parecer FC3, na medida provisória, é estendido até o prazo de 93, exatamente para continuar resolvendo e fazendo justiça aos servidores dos ex-territórios. Portanto, o entendimento foi pactuado, o governo está cumprindo a sua parte, nós ficaremos atentos e já na sexta-feira agora haverá uma segunda reunião específica do Ministério do Planejamento com as representações e associações dos policiais militares e bombeiros, exatamente para discutir os procedimentos técnicos realizados. Portanto, eu quero aqui registrar o avanço do entendimento, o nosso compromisso e o nosso trabalho no sentido de conquistar essa vitória para os trabalhadores de Roraima que necessitam ser aprovados. Além disso, pedimos ao Ministério do Planejamento, que já está pactuado, que a SAMP, a Secretaria de Administração do Ministério do Planejamento, atenda os servidores que estão procurando a SAMP, recebendo apenas o requerimento e os documentos sem fazer análise para não demorar, tendo em vista que haverá uma demanda grande de servidores e o prazo final para a solicitação do enquadramento vai até o dia 22 de maio, portanto, nós temos aí 9 dias para o encerramento do prazo. O Ministério também vai passar uma orientação por escrito. Quero aqui registrar a dedicação e o esforço dos servidores e servidoras da SAMP no sentido de atender nesse enquadramento e, portanto, há um esforço coletivo do povo de Roraima e da bancada no sentido de procurar melhorar as condições desses trabalhadores e fazer justiça. Então, fica aqui o meu registro e o meu agradecimento ao Ministério do Planejamento e ao Governo Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Omar, Vossa Excelência vai ser dada a palavra para falar também, na sequência, o senador Petecão. Eu só gostaria, senador Romero Jucá, de lembrar que na mesma medida provisória 660... Senadora Vanessa, fala mais alto, por favor. Senadora Vanessa. Ninguém escuta nada. Presidente Vanessa, ninguém está escutando absolutamente nada.
Na mesma medida provisória 660, foi vetado o item que trata dos servidores da SUFRAMA. Da mesma forma, a bancada do Amazonas, com o apoio das bancadas do Acre, Rondônia e Roraima, também busca uma negociação importante. Do contrário, trilharemos pelo mesmo caminho, que será Senadora Vanessa, a busca da derrubada do veto. Pois não, senador? O plenário não consegue ouvir Vossa Excelência. Eu aproximei o microfone. Melhorou agora? Melhora um pouco, mas... estão ajustando o som. Talvez para uma voz mais o som que esteja com algum problema. Porque o plenário não consegue ouvir Vossa Excelência. Melhorou agora? Agora sim. Então agora melhorou. Plantar um bem aqui, colocar no meu cabelo. Mas enfim, a mesa cumprimenta o senador Romero Jucá e apenas relatei que a mesma medida provisória, um dos itens vetados, diz respeito aos servidores da SUFRAMA, que da mesma forma a bancada do Amazonas, do Acre, Rondônia e Roraima trabalham para que haja uma saída negociada com o governo federal. Eu passo a palavra antes, senador Omar, convocando os senhores senadores e senhoras senadoras que compareçam para que a gente possa concluir essa votação. São 56 que votaram e tem quase 70 senadores e senadoras que registraram a presença no painel. Senador Omar. Vanessa, com todo o respeito que eu tenho ao senador Jucá, mas o que o senador Jucá fez hoje foi defender especificamente os interesses do estado dele, se esquecendo que o Amazonas, como relator dessa medida provisória, acatou uma emenda do senador Romero Jucá que funcionários que recebiam por bilhete, por recibo, fossem eles efetivados. E hoje nos surpreende nós do Amazonas que a bancada liderada pelo senador Romero Jucá vá ao ministro do Planejamento e isole o Amazonas. Eles se esquecendo que lá em Roraima, lá em Rondônia, lá em Amapá, tem funcionários da SUFRAMA também tendo esse tipo de problema. No Acre também, senadores. E aí, se o tratamento dado a esses 3 estados, senadora Vanessa e senadora Sandra Braga, nós não temos por que também não estarmos atentos a essa questão. E sei que Vossas Excelências estão atentos. O que o senador Romero Jucá fez foi o seguinte: vamos tratar do nosso problema, esquece o problema do Amazonas, que não é nosso. Está muito claro nessa posição para mim. Muito clara a posição do senador Romero Jucá. Não é justo, até porque nós trabalhamos juntos até agora, a 660. E o relator, deputado Silas Câmara, aceitou todas as emendas, independente de se discutir se eram constitucionais ou não. E o que fizeram com a SUFRAMA não foi uma coisa inconstitucional. Não é inconstitucional. Vetaram porque não tinham vontade de resolver o problema do servidor da SUFRAMA. Isso é claro. Mas nós vamos ter aqui, e aí os senadores do Amazonas vão se posicionar na 664, irão se posicionar na 665, e os deputados federais do Amazonas irão se posicionar agora, nesse momento, na 665, que está sendo analisada na Câmara. Não foi justo, não é justo. Nós estávamos um bloco só defendendo, na hora que o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado de Rondônia precisou dos votos do estado do Amazonas para que todas as emendas, sem exceção, todas as emendas apresentadas fossem aprovadas, tanto na comissão como no plenário, tiveram a nossa solidariedade. Pela ordem, senhor presidente, artigo 14, artigo 14 ter sido citado, senhor presidente. Abriu o painel, a mesa, artigo 14. Vanessa, abrir o painel e começar enquanto falam os senadores. Senhor presidente, artigo 14. Senadora Ana Amélia, vamos dar só mais um tempinho, porque tem um número muito maior de presença. Artigo da educação, presidente. Artigo da educação, que eu estou aqui na frente. Vamos dar a palavra para os 2 que solicitaram, fechamos essa votação. Senador Petecão. Minuto, é só um minuto, é artigo 14. O artigo da educação, estou meia hora aqui esperando. Vossa Excelência falará, ele será rápido, tenho certeza. Senhora presidente, eu quero só registrar aqui, para não ter nenhum mal entendido, o senador Omar, ele está falando de algo sem ter informação, né? Quando eu tratei da medida provisória 660, eu tratei também dos funcionários da SUFRAMA, até porque existe funcionário da SUFRAMA em Roraima, e a SUFRAMA é uma instituição importante
é uma instituição importante na Amazônia toda. Nós temos que suframar os produtos que chegam em Roraima, nós temos que suframar os produtos que chegam no Amapá, que chegam em Rondônia, então nós tratamos. Acontece o seguinte, a questão da SUFRAMA será tratado, e o Ministério do Planejamento está fazendo um estudo, será tratado numa medida provisória que tem que ser oriunda do Executivo. Por que tem que ser oriunda do Executivo? Porque é aumento de despesa. Por que foi vetado a questão da SUFRAMA? Porque determinava despesa para o governo e uma emenda parlamentar não pode fazer isso. Então, nós tratamos da questão da SUFRAMA, o Ministério do Planejamento está analisando a questão da SUFRAMA, eu alertei que haveria greve na SUFRAMA se não houver um aumento, porque realmente o salário está defasado. Os servidores da SUFRAMA falaram comigo, nós estamos tratando dessa questão, só que a questão da SUFRAMA não tem nada a ver com os policiais dos ex-territórios, é outra questão, é outro dispositivo. Então o senador Omar, ele pegou uma carona, só que no ônibus indo para a direção errada. A direção da SUFRAMA é outra direção e nós vamos tratar também e vamos ajudar também. Uma coisa não impede a outra. Nós temos compromisso com os servidores da SUFRAMA de procurar uma solução também. Estamos ao lado do senador Omar nas causas do Amazonas, nas causas da Amazônia e no caso da SUFRAMA é uma causa não só do estado do Amazonas, é uma questão da região que nós estamos engajados. Pela ordem, senhor presidente. Um minuto, pois não, senador. Senhor presidente, eu creio que já temos Vanessa, um confortável. presidente, eu pediria a Vossa Excelência que já abrisse o painel para passar para o segundo item. Artigo 14, senadora Vanessa. Vamos votar. A mesa votar, senhor presidente. A mesa, senador Petecão. Senador Omar, se Vossa Excelência permitir, o senador Petecão está aguardando. Pelo direito à palavra tem tempo. Senador Petecão, nós vamos encerrar essa votação. Encerre a votação e abre o painel. Passaremos a palavra a Vossa Excelência imediatamente, na sequência, ao senador Omar Aziz, que também falará pelo artigo 14. A votação está declarada encerrada. A votação. Votação da mensagem número 9, encerrada. Vamos verificar o resultado. Resultado da votação sim, 55 votos, 1 voto não e 1 abstenção. Portanto, está aprovado o nome do senhor Eduardo dos Santos como embaixador no Reino Unido. Será feita a devida comunicação à senhora Presidente da República. Vamos ao próximo item. Agora existe maioria absoluta. Eu só gostaria do minuto de atenção do plenário. O próximo item, nós precisamos alcançar maioria absoluta. Foram 57 Senadora votantes. Vanessa. Pois não? Pela ordem, mais uma vez, presidente. Eu não quero ser impertinente, mas... O senhor não está ouvindo, agora eu vou segurar o microfone. Não sou eu apenas. O plenário inteiro não consegue ouvir Vossa Excelência. E no momento em que a senhora pede atenção, eu fiz uma leitura labial. Fiz a leitura labial, a Vossa Excelência pedindo a atenção do plenário. Pois não. Estamos com o microfone. Agora melhorou, porque eu também estou ouvindo melhor. Eu gostaria da atenção do plenário, porque o próximo item, ele exige maioria absoluta dos votos. Nós temos número no plenário, então eu consulto as lideranças se vamos à votação. É um parecer 82 da Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator é o senador Romero Jucá, sobre o ofício 21, cuja origem é o Tribunal Superior do Trabalho, que submete à apreciação do Senado a indicação do seu ministro, Lélio Bentes Correia, para compor o Conselho Nacional de Justiça nos termos do artigo 103b da Constituição Federal. Então, vamos à votação. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a votação. Senhora Presidente. Passamos à votação. Não, peraí, senhora Presidente. Pois não, senador Omar? Quem é o relator? Relator, senador Romero Jucá. Eu queria saber o relatório do senador Romero Jucá. Senador Omar Aziz, indicação de um nome para o ministro, indicação do ministro Lélio Bentes para compor o Conselho Nacional de Justiça. A matéria, o relatório já foi apresentado, não há discussão, nenhum parlamentar se inscreveu, portanto, passaremos à votação. A presidência esclarece ao plenário que, nos termos do disposto do artigo 103b, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 288 do Regimento Interno,
A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. As senadoras e os senadores já podem votar. Vamos abrir aqui. Presidente, enquanto PT vota sim. Era possível a senhora me conceder a palavra aí, presidente? Sim, a votação está aberta pelo painel eletrônico. Os senadores já podem Presidente, votar. a liderança do governo indica voto sim. Presidente. Estamos numa votação secreta, mas os líderes Presidente. podem... Pois não. Senador Petecão, PP indica com a palavra. votação sim. É apenas porque... Senador Petecão. Senadora Rose, antes do presidente Renan assumir, ela estava presidindo a mesa e eu me inscrevi aí na liderança do PSD para falar sobre mais um aumento de ICMS que o governador do Acre está querendo dar lá no meu estado. Ele está achando pouco o arroxo que o governo federal está dando e eu gostaria de falar sobre isso e sobre a CPI que vai ser aprovada lá na Assembleia Legislativa do Acre sobre a BR-364. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Eu me inscrevi aí e a senadora Rose me deu a informação que eu sou o da vez aí. Por favor, pela liderança do PSD. Nobre senador, Vossa Excelência está inscrito pela ordem para falar por liderança. Eu seria a próxima. Na sequência, senador Cássio Cunha Lima, senador Humberto Costa, senador Romero Jucá e Vossa Excelência. Não, presidente. É a inscrição que nós dispomos na mesa. Vossa Excelência pode subir à mesa e verificar. Como orador inscrito, o próximo seria... Também está bem distante. Senhora Presidente... Então, tem quantos oradores na minha frente aí? Líderes são 4 na frente de Vossa Excelência. Já me deram uma rasteira. Senhora Presidenta, só para fazer um apelo às senhoras e senhores senadores que estão nos seus gabinetes, que venham ao plenário, porque a votação agora do ministro Lélio Bentes Correia, do CNJ, é uma votação de quórum qualificado. Nós precisamos de 41 votos sim para aprovar o ministro. Então é muito importante que todas as senadoras e senadores possam votar. Então eu faço um apelo para os que estão em outras dependências, possam vir e faço um apelo à mesa para que aguarde um quórum efetivamente robusto para poder abrir a votação, senhora Presidente. Muito obrigado. A mesa reforça o apelo que acaba de fazer o senador Romero Jucá. Nós estamos em uma votação de quórum qualificado. Portanto, senhoras senadores e senhores senadores que não se encontram no plenário, que, por favor, compareçam para votar a indicação do ministro Lélio Bentes Correia para compor o Conselho Nacional de Justiça. Presidente, eu queria indagar a Vossa Excelência se... Pois não, senador Crivella. Quantas votações nominais teremos na pauta? Não é maioria absoluta. Nós só temos mais, além dessa votação, temos, senador Crivella, mais uma votação nominal também de um embaixador, a indicação de um embaixador. E aí encerraremos a ordem do dia. Presidente. Não, senador Crivella.
Senadora Vanessa, presidente, acho que o quórum já está alto. Será que não é hora de encerrar a votação? São 57, foram o número de votos alcançado na votação anterior. Então, a mesa consulta se todos os senadores e senadoras já votaram, a gente encerra. Temos que ter 41. 41 votos sim. Temos que ter 41 votos sim. Creio que... Senador Cássio? O senador Amorim está votando lá. Tá, o senador Amorim está votando. Aí nós atingiremos o quórum da votação anterior e, portanto, encerraremos. Após a conclusão da votação pelo senador Amorim. Algum senador, senadora ainda não votou, então vamos declarar encerrada a votação. A votação está encerrada. Foram 54 votos sim, 2 votos não e 2 abstenções. O nome está aprovado, portanto, do senhor Lélio Bentes Correia para o Conselho Nacional de Justiça e será feita a devida comunicação ao Tribunal Superior do Trabalho. Última votação nominal do dia de hoje e último ponto da nossa pauta também. Mensagem número 5 de 2015. Pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do senhor Antônio Carlos de Sales Menezes, ministro da 2ª classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Togolesa. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores, cujo relator foi o senador Fernando Bezerra Coelho. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. Passa-se a votação da matéria, que nos termos regimentais deve ser procedida por escrutínio secreto. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. O painel está aberto e a votação iniciada. O PT vota sim. Senhora Presidente, só para... Peço licença para fazer o registro da presença do Dr. Lélio Bentes. Faço o registro da presença aqui. A mesa só solicita que fale mais próximo do microfone, porque também está ruim o som que vem da... Então tá. Então faço o registro da presença do ministro Lélio Bentes Correia, que foi aprovado agora ao CNJ. O ministro Lélio está aqui, pediu para que anunciasse a presença, veio acompanhar a sua votação e os cumprimentos pela sua vitória nessa votação, senhora Presidente. República do Togo. A mesa estende também os cumprimentos ao ministro Lélio e tenho certeza que são os cumprimentos de todos os senadores e senadoras presentes, cumprimentando pela aprovação com tão larga margem do ministro aqui no plenário. Enquanto continuamos a proceder à votação e convidamos as senhoras senadoras e os senhores senadores que não votaram que compareçam ao plenário para votar a sessão. Melhorou, senador Moca? Também, dá para ouvir bem. Enquanto se procede à votação, a mesa procederá à leitura da indicação, a indicação dos membros para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tratará do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. A presidência recebeu das lideranças partidárias os nomes para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento 407 de 2015, destinada a investigar denúncias nos julgamentos realizados pelo Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF. Ficam designados os seguintes senadores. Bloco de apoio ao governo ainda não procedeu às indicações. Bloco da maioria. Efetivo, senadora Simone Tebet, senador Otto Alencar. Bloco da oposição, senadora Thaídes Oliveira.
Bloco Socialismo e Democracia, senadora Vanessa Graziotin e senador Randolfo Rodrigues. Bloco União e Força, senador Douglas Sintra como titular e senador Eduardo Amorim como suplente. Então, essas são as designações encaminhadas pelos partidos e blocos à mesa. Pois não. Apenas para registrar que ontem o senador Álvaro Dias foi magistral no relatório do candidato ao Supremo Tribunal Federal, que a imprensa achou que ia ser facinho, mas foi dificinho. E só passou graças ao nosso senador do Paraná. A posição do senador Álvaro ontem foi muito destacada por quase a totalidade dos membros da comissão, inclusive aqueles que não o acompanharam, o senador Álvaro, no relatório. Foi uma participação muito importante, um relatório muito bem redigido, muito bem fundamentado, senador. Senhora presidente. Pois não, senador. Pergunto a Vossa Excelência se essa é a última votação ou teremos mais votações nominais. Essa é a última votação nominal. E temos 2 requerimentos, que não são votações nominais. Tá bom, obrigado. Aí depois a gente vai atrás da idade do juiz, né? Senhora Presidenta, senadora Vanessa. Pois não, senadora Ângela. Eu gostaria de registrar aqui no plenário do Senado a reunião que tivemos agora há pouco com toda a bancada de deputados e senadores de Roraima, Amapá e Rondônia para discutirmos junto ao Ministério do Planejamento os vetos à MP 660. Nesta reunião, a pauta mais importante foi resolvermos a questão dos servidores que, com os vetos, ficaram excluídos a sua possibilidade de entrar nos quadros da União. Registro aqui que fizemos lá, junto com a bancada dos 3 estados, a defesa dos servidores policiais militares e bombeiros militares, para que o governo, o Ministério do Planejamento, prepare um instrumento legal, uma medida provisória que possa incluir esses servidores, que possa equiparar o salário desses servidores que já são federais aos quadros da União, equiparar o salário deles aos da Polícia do Distrito Federal. Foi uma discussão interessante, ampla, um debate técnico e político que teve a aceitação, que houve a abertura do diálogo dos membros do Ministério do Planejamento, do secretário executivo, da consultoria jurídica, para analisar a melhor forma de contemplar os nossos policiais militares e bombeiros militares, inclusive para que eles possam ter o seu plano de saúde assegurado. Em relação a servidores comissionados, a servidores terceirizados, a servidores da SUFRAMA, as discussões em relação a esses servidores vetados na medida provisória que regulamentou a emenda constitucional 79, haverá reunião em breve para discutir com as categorias profissionais, com os representantes, os sindicalistas e com os parlamentares, para que a gente possa buscar uma solução de forma a contemplar todos esses servidores e assim efetivamente Congresso Nacional, Governo Federal possa fazer justiça e resolver essa questão, incluir esses servidores no quadro da União. Nós não queremos gerar falsa expectativa para esses pais e mães de famílias que esperam ansiosamente por essas decisões. Por isso pedimos do Ministério do Planejamento agilidade na análise jurídica de todo esse processo colocado em relação à MP 660. Queremos que o Ministério do Planejamento, em curto prazo, possa dar segurança jurídica para que esses pais e mães de família efetivamente tenham a certeza de que, ao apresentar a sua documentação na SAMP, depois analisada no Ministério do Planejamento, eles possam ter a segurança e a esperança
esperança de que serão enquadrados nos quadros da União. Então, a gente queria registrar aqui esse momento importante de discussão, de diálogo, Congresso Nacional, a bancada de Roraima, Amapá e Rondônia, com o Ministério do Planejamento, para que nós consigamos resolver definitivamente a situação destes servidores. Era isso, senhora presidenta, muito obrigada. Muito bem, senadora. A mesa registra o pronunciamento de Vossa Excelência, mas repetindo ainda aquilo que já foi dito. Na mesma medida provisória, temos um problema a resolver, que é o problema dos servidores da SUFRAMA. Portanto, creio que em breve também teremos uma audiência específica para tratar disso, a bancada do Amazonas, e que, sem dúvida nenhuma, chamará as bancadas do Acre, de Rondônia e de Roraima para participar também e juntos buscar uma solução. Acho muito justo, senadora Vanessa, que a bancada do Amazonas se some às nossas bancadas para que a gente possa incluir também a situação dos servidores da SUFRAMA. Eles merecem e precisam de equiparação salarial, de reconhecimento do seu trabalho. Muito bem. 58 votantes, a mesa declara encerrada a votação. A votação está encerrada. Portanto, a indicação do senhor Antônio de Sales Menezes para a República do Togo recebeu 55 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Está aprovado o nome e será feita a devida comunicação à senhora Presidente da República. Temos 2 requerimentos que encaminharemos à votação. Requerimento do senador, de autoria do senador Romário. Requerimento de número 392, de 2015, do senador Romário, solicitando que, sob o projeto de lei do Senado 212, de 2015, além da comissão constante do despacho inicial, seja ouvida também a Comissão de Educação. A matéria disciplina a profissão de cientista. Votação do requerimento. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à Comissão de Educação, seguindo posteriormente à Comissão de Assuntos Sociais, para a decisão terminativa. Requerimento 391, também de autoria do senador Romário, que solicita que, sobre o projeto de lei do Senado número 181 de 2015, além da comissão constante do despacho, seja ouvido também a Comissão de Educação. O projeto tipifica como crime o trote vexatório para calouro. Votação do requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Comissão de Educação, seguindo posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. A ordem do dia está, portanto, encerrada.